Glória a Jesus, aleluia, Senhor. Glória Deus a seja Deus. louvado, amados. Amém. 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 Glória a Deus. Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a palavra de Deus que se encontra no segundo Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Agora nós vamos ler a partir do versículo 13. Ali se fala sobre a confiança, né, nas riquezas e vai falar da parábola do homem rico. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, segundo o Evangelho por Lucas, né? Perdão, o Evangelho por Lucas, capítulo 12, versículo 13. A palavra de Deus diz assim, irmãos. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens um depósito, muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para que será? E assim é aquele que para si ajunta tesouros, não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivo pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestirei, mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa e nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, o que haveis de comer ou o que haveis de beber, e não andeis inquieto, porque as nações do mundo buscam tais coisas, todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais dela. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmola. Fazei para vós bolsas que não se envelhecem, tesouros no céu que nunca se acabam, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Glória a Jesus. Então, nós vamos ler somente esses versos, irmãos, e vamos ver aqui, voltando no versículo 13, aqui disse um da multidão, e disse dessa forma, foi um homem, um judeu, um moço, né? Ele, no meio da multidão, Jesus estando ali com a multidão, ele aparece e fala para o Senhor Jesus assim, dize ao meu irmão, ele fala, mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança.
né, amados? Então, nós vemos aqui, glória ao nome do Senhor Jesus, que quando ele falou desta forma, irmão, você vê que Jesus Cristo responde para ele no versículo 14: Homem, quem me pôs a mim por juízo e repartidor entre vós? Olha só, irmãos. Aí depois Jesus disse-lhes, né, falando ali com os discípulos todos ali, falando assim, ó, acautelai-vos, tomem cuidado, tá? Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então, Jesus responde para aquele moço e desta forma o Senhor vai nos ensinando. Irmãos, para que vocês possam entender, lá na sociedade do judaico, os judeus ali, irmãos, quando tinha uma herança, quem repartia eram os rabinos, os mestres ali, que faziam as repartições. E ali havia esse moço, você viu que ele foi, houve uma repartição, e com o irmão, esse provavelmente deveria ser um irmão novo. O mais velho, provavelmente, como ele sendo o mais velho, ele teve uma herança dobrada. E o mais novo achou isso injusto. Então, por isso que ele foi ao encontro de Jesus, porque Jesus também é um mestre. Ele considerava o nosso Senhor, e realmente era, né? Então, Jesus foi reconhecido como mestre. E ele foi ao encontro de Jesus pedindo. Mas, irmão, Jesus, ele percebendo essa ganância, ou então, vamos dizer assim, que a pessoa estava cobiçando aquela herança do seu irmão, o Senhor Jesus, ele conhece os corações, né, irmãos? Na verdade, conforme está aqui nas Escrituras, né? E então via que esse moço ele estava incomodado com a herança do seu irmão ser maior que o dele. E por isso que ele veio, como eu disse, né? Ele veio falar com o Senhor Jesus. Mas o nosso Senhor Jesus, irmão, ele recusou. Quando ele falou assim, desta forma, como está escrito aqui, né? Homem, quem me pôs a mim por juiz e repartidor entre vós? Perguntou para ele, quem me pôs nessas condições? O que o Jesus quis dizer? Ele recusou porque, irmão, via que estava sendo atraído por essa questão. Glória ao nome do Senhor Jesus. E pela palavra de Deus, né, irmão? Jesus percebeu que a motivação disso, como disse, era a cobiça deste homem. Pronto, Jesus deu um ponto final nesse assunto. E depois, Cristo vai e começa a falar que para os demais que tinha que tomasse cuidado e guardai o coração da avareza, da cobiça, das riquezas, assim, que a pessoa, porque a avareza, irmãos, ela torna-se um ídolo. Quando a pessoa quer buscar riqueza, é porque ela ama mais a riqueza do que a Deus. Então, tomamos muito cuidado, devemos trabalhar, devemos galgar os nossos trabalhos, Deus vai nos abençoando, mas temos que tomar cuidado de nós não ser levado para ir atrás das riquezas deste mundo, glória ao nome do Senhor Jesus, e assim, irmãos, o nosso coração se desvia do Pai Celestial para estar nessa riqueza secular. Nós temos uma riqueza celestial, vem do céu que o Senhor e nós temos que buscar. Tá bem, meus amados? Então, vejamos bem que isso aqui nós vamos aprendendo nos dias de hoje. Vocês podem ver que nos dias de hoje, irmãos, com tanta coisa que tem, hoje tem riquezas aí, proporcionando para que as pessoas, propaganda para proporcionar vocês ficarem ricos, são jogos, todo tipo de sorte de jogo, para que você tenha a riqueza nessa terra, tentando a sorte. Amados, nós que somos servos de Deus, não é lícito nós estarmos nesse tipo, como jogos, como tentar a sorte. Não, nós já temos Jesus Cristo. Ele é tudo na nossa vida. Agora, claro, Jesus, ele prepara todas as coisas que é necessário para aqueles que vão servir a ele e ver que tem um coração que vai repartir com o teu próximo nas necessidades que haverá. É isso que é a vontade do Senhor. Porque senão, irmão, as pessoas ficam muito egoístas.
Então, Jesus, já no versículo 16, ele vai propor uma parábola, e ele vai dizer desta forma, né? Ó, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, quer dizer, uma plantação, e acabou produzindo uma herança muito grande, tá bom? Rendeu muito essa plantação. Aí ele, no coração dele, ele falou assim, arrazoava consigo mesmo, dizendo, o que farei? Eu não tenho aonde recolher os meus frutos, que foi muito mais do que ele tinha de celeiro ali, né? Aí ele mesmo dá a resposta no versículo 18. Farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Então ele já resolveu os problemas dele. Agora, olha o que acontece. Olha o que no versículo 19 que ele fala. Isso, claro, uma parábola, né? Direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Só que no versículo 20 diz assim: mas Deus lhe diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e que tens preparado, e para quem será? Então, quando Jesus faz esse tipo, irmãos, nesta parábola, glória ao nome do Senhor Jesus, o Senhor está falando, queridos, sobre o perigo da ganância. Percebeu? Aqui na parábola, Jesus está mostrando que esse homem ele foi ganancioso, né? Ele já arquitetou toda a sua vida ali. Ele queria edificar uns celeiros maiores, ter mais bens. Assim, ele teria o descanso do futuro dele, que estaria em paz, estaria tranquilo. Então, irmãos, o Jesus está nos mostrando que isso é muito perigoso, o perigo da ganância. Infelizmente, meus amados irmãos, existem muitas pessoas gananciosas, egoístas, isso no meio dos crentes também, viu, irmão? No meio dos cristãos. Tem pessoas muito gananciosas e egoístas. E aí é onde que elas caem justamente nessas parábolas, nessa parábola. Ela cai numa situação bem perigosa. Então, irmão, a pessoa gananciosa, ela é medida pela quantidade que ela quer. Ela não se contenta daquilo que tem, ela quer sempre mais, quer aumentar mais, ser mais ganancioso. Se um exemplo paralelo também, se a pessoa ganha um salário e ela quer mais um pouco, e ela quer aumentar, e depois ela quer galgar. Tipo, vai subindo, subindo. Irmãos, glória a Deus. Queridos, nós temos que tomar muito cuidado. Jesus está nos ensinando, irmãos, para nós tomar muito cuidado, porque as pessoas querem quantidade de bens. E Cristo está nos ensinando, irmão, glória a Deus, que o importante não é o possuir, é o ser, tá bem? O valor para Deus é o ser da pessoa. Uma pessoa honesta, uma pessoa fiel a Ele, uma pessoa cristã, uma pessoa que ama a Deus. Agora, ter os bens, glória a Deus, e não ser com o Senhor, irmão, isso é muito perigoso. Então, tomamos cuidado. No mundo aí, as pessoas podem observar que elas valorizam quem tem mais e não o que a pessoa é. Às vezes tem um pobre que é honestíssimo, honestíssimo, maravilhoso, mas ele não é valorizado. E às vezes tem um rico que não são todos, claro, alguns ricos que às vezes se enriqueceram de uma forma ilícita, mas por ele ter bens é respeitado. Olha como é um paradoxo isso, né? Uma situação bem delicada. Então, irmãos, os olhos de Deus, ele enxerga a nossa mente, o nosso coração, e ele sabe o que nós pensamos, o que nós fazemos e quais são os nossos pensamentos, se são bons ou ruins. Mas nesta manhã, o Senhor, mais uma vez, nos ensina através da parábola, porque ele ensinou seus discípulos, agora ensina a nós, por nós somos discípulos do Senhor Jesus, tá certo? Então, irmão, esse homem rico aqui, nós podemos ver que ele estava totalmente cego.
enquanto ele arquitetava as coisas materiais, mas ele estava cego aqui, querendo armazenar os seus bens. Então, a partir das suas perspectivas, né, que ele estava tendo ali, ele estava centrado em quem? Em si mesmo. Eu já sei o que eu farei. É isso aqui que ele falou, ó. Olha o que ele disse aqui no versículo 19. Direi à minha alma, tens um depósito muito bens e muitos anos. Descansa, come e bebe bem. Quer dizer, a própria pessoa, ela mesmo centralizou nela. Esse é o perigo, irmão. Nós devemos nos centralizar em Cristo Jesus, no nosso eterno Deus Pai também, e não em nós mesmos. Isso é perigoso. Amados, isso é muito perigoso. Tá bem? Então, irmão, nós vemos aqui que o nosso Senhor, ele está ensinando, né? Que nós tomamos muito cuidado, tá bom? Porque se nós ficarmos atrás de lazer, atrás de prazer deste mundo, nós acabamos pecando na presença do Senhor. Claro, irmão, o lazer que nós falamos assim, às vezes precisamos ter alguma coisa, mas as pessoas, às vezes, irmão, só quer ficar no prazer do mundo, no prazer. Nós não devemos estar assim, né? Nas coisas seculares deste mundo. Então, Deus vê toda a perspectiva, né? Esse homem aqui, vamos dizer, na parábola, ele era um homem míope, um homem que enxergava pouco demais. E assim, irmão, se nós olharmos espiritualmente, a mesma coisa somos nós aqui. Nós não podemos ser míopes, tá bom? Nós não podemos ser míope. Nós temos que enxergar as coisas celestiais. E se nós enxergamos só as coisas da terra, realmente somos míopes. Então, tomamos cuidado, né? Guardamos diante do nosso Senhor Jesus, diante da presença de Deus, irmão, porque quando uma pessoa morre, né? E sabemos que nós podemos morrer a qualquer momento. Qualquer momento, cada um de nós podemos morrer. E aí a pergunta é: nós vamos levar alguma coisa dessa terra lá no cemitério? Por exemplo, se uma pessoa tem muitos bens, ele vai levar algum, pelo menos um bem? Não. Do nu nós viemos, nu nós voltaremos. Não adianta que você não vai levar nem dinheiro, o que está no banco vai ficar para repartir pelos herdeiros, o que ficou de bens vai para outro nome, o seu nome vai sumir, e enfim, vai para o esquecimento. Nada levamos nesta terra. Então, irmãos, sabendo que nós temos Cristo, a salvação, Jesus nos ensinou a buscar o tesouros no céu, onde ladrão não rouba, a traça não corrói, né? E nem o ferrugem vem a estragar, mas vamos ter um tesouro celestial aqui na terra. Isso tudo acontece, os ladrões roubam. Vocês podem ver que cada momento aí uma mudança, a pessoa perde todo o dinheiro, uma má negociação, qualquer coisa pode mudar a vida das pessoas, né? Pode vir, isso já aconteceu há muitos anos aqui, mesmo no Brasil, né? E o presidente, no passado, decretou lá um congelamento na poupança e ficou só uma parte do dinheiro, todo mundo ficou sem nada, tá vendo? E quem juntou muitos bens, quem vendeu as coisas para colocar em outra parte, perderam tudo. Então, meus amados, nesse momento, nós temos que agradecer a Deus por tudo que Deus preparou para nós e sempre lembrar que é Ele que nos prepara todas as coisas. Se uma pessoa crente e não crente, claro, a pessoa, ela confiar na riqueza deste mundo, está cometendo loucura, muita loucura, tá? Então, nós temos que trabalhar para Deus. Agora, como que nós vamos ser ricos com Deus? Porque, veja, aquele que quer ser muito rico na avareza deste mundo é pobre para Deus. Olha o versículo 21. Olha o que diz aqui no 21. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para Deus. Olha como Jesus foi claro. Então o Senhor falou assim: qualquer uma pessoa que quer ajuntar dinheiro, quer ajuntar riqueza para si, esse é pobre diante de Deus, não é rico. Então, irmão, nós entendemos, tá bom, irmãos? Lá em Mateus mesmo, vamos dar uma chegadinha ali em Mateus, no capítulo 6, versículo 20.
Vamos lá. Mateus, capítulo 6, versículo 20. Olha o que diz ali, queridos. Glória a Deus. Olha que Jesus falou. Eu vou até ler um pouquinho o 19 e o 20, tá bom? Acabei até de falar agora, mas eu vou aqui em cima das escrituras, falando sobre o tesouro no céu. Ó, Jesus disse no versículo 19 de Mateus 6, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam, quer dizer, e roubam. Agora, olha o conselho de Jesus, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam e nem roubam. Por quê? Porque lá eles não vão entrar, certo? Então, veja, o que Jesus quis dizer aqui, irmãos, nessa passagem, né? Glória a Deus. Para uma pessoa, para ser rica com Deus, como está escrito aqui nas Escrituras, significa viver para glorificar a Deus. Nós glorificamos ao Senhor Jesus, investimos, né, até os nossos recursos nas coisas do Senhor para fazer, glória a Deus. É uma diferença, né, irmão? Ajudar o próximo, glória ao nome do Senhor Jesus, ao necessitado, enfim, nossa riqueza. Você quer ser rico diante de Deus, irmão? Quer ser rica diante de Deus? Glorifica a Deus, louva a Deus, busca a Deus, enche, deixa o seu coração se encher da glória de Deus, do Espírito. Busca o que é de Deus, o que é do reino do céu, como buscar na palavra de Deus, né? Lendo as Escrituras, enchendo de conhecimento, que não é um conhecimento humano, é um conhecimento que o próprio Espírito Santo vai abrindo a nossa mente, vai mostrando, porque é o conhecimento de Deus. Isso é riqueza. Nós vivemos para Deus, nós vivemos para Cristo. Então, irmão, você quer mesmo ser rico para com Deus? Então, seja abençoador nas pessoas, abençoa as pessoas. O que é ser abençoador? Glória a Deus. É aquela pessoa que abençoa a pessoa, ora a Deus. Como é abençoar a pessoa? Irmãos, é quando você olha para alguém e fala, filho, Deus te abençoe, que Deus te guarde, dê palavras que sai bênção, e Deus, essa é a vontade de Deus, que sejam abençoados. Então, nós temos que ter essas qualidades, esses são dons de Deus em nossas vidas. Assim, queridos, vamos nos enriquecer. Esse momento que nós estamos reunidos aqui é uma riqueza, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo está entre nós, está aí com vocês. Então, essa é a vontade de Deus, tá bom? Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos fazer a diferença, irmãos. Precisamos fazer essa diferença. Enquanto muitos estão avarentos, correndo e montando celeiros, espiritualmente dizendo, né? Quer dizer, materialmente dizendo aqui na terra, querendo ser rico, jogando, investindo, fazendo isso, fazendo aquilo. Claro, irmãos, pode-se fazer investimento? Claro que pode. Irmão, o que Deus está me dando a graça de passar para vocês é tomar cuidado com a avareza. O problema está aí. É que quando nós começamos a fazer alguns investimentos, isso vai criando cobiça. É aquela egoísmo, aquilo que você vai começando a galgar coisas maiores, querem buscar mais, mais, e não para mais, não para mais. Queridos, se a porção que Deus te deu e está atendendo às suas necessidades, está atendendo tudo que você possa fazer para que o nome de Deus seja glorificado, em nome de Jesus, sirva a Deus, querido. Sirva a Deus, irmão, em nome de Jesus, tá bom? Então, é isso que Deus me dá a graça de falar para vocês. Querem ser rico com Deus? Querem mesmo ser rico com o Senhor? Então glorifica, sejam glorificadores de Deus, glorifiquem a Deus, louva a Deus, e olha, que tenha Deus na boca de vocês e faça a vontade de Deus. Visita o pobre, visita a necessidade, atende a necessidade de um pobre, as viúvas, ore pelos enfermos. Jesus disse assim, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, me vestiste, estava enfermo, fosse me visitar. Senhor, quando tivemos isso? Qualquer um dos pequenininhos que vocês fizessem, vocês fazem a mim. Irmão, vocês estão glorificando a Deus. Vocês estão fazendo a vontade do Pai. Isso é riqueza. Vocês estão ajuntando o tesouro nos céus. E claro que vocês vão receber o galardão de Deus, com certeza, fazendo conforme Jesus está ensinando.
Bom, queridos, então nós vemos aqui, né, que nesse versículo 21, esse homem, ele foi ganancioso e ele resolveu tudo para ele mesmo, ele se centralizou nele. Agora, olha só, né, quando Deus falou assim, né, no versículo 20, aqui voltando um pouquinho, ele falou assim, louco, né? Essa noite pedirão a tua alma. O que tens preparado? E para quem será? Então, irmão, na parábola, esse homem aqui foi um louco. Ele se preocupou mais com as coisas materiais. Só que o dia dele chegou. Então, irmãos, Deus vai pedir. Um dia Deus vai vir na vida de cada um de vocês. E nós vamos partir dessa terra. E a pergunta é: o que você fez para a obra de Deus? O que é a obra de Deus? São, são as pessoas que Deus chama. Cada um de nós é uma obra que Deus fez. Só o fato da vida eterna é uma grande obra e misericórdia. Então, o que nós fizemos para Cristo? O que nós fizemos para o reino de Deus? Amamos nossos irmãos, ajudamos nossos irmãos, estamos unidos em Cristo, investimos a nossa vida, o nosso trabalho, que queremos dizer, para Jesus. Irmãos, sabe aquele momento que às vezes você está em casa e precisa fazer uma visita e você sabe que tem um irmão que possa estar necessitado e de repente se ocupa com outras coisas e deixa ele para outra? Amados, se nós vermos que nossos irmãos estão precisando, às vezes, um consolo, perder um ente querido, não, amado, nós temos que, pelo menos, dar uma ligadinha. Como é que você está, meu irmão? Como é que você está, minha irmã? Ô, irmão, não estou aguentando. Vamos orar, vamos falar com Deus um pouquinho? Irmãos, se não dá para vocês ir até a casa dela ou dele, vocês creem que pela fé você pode fazer uma oração por telefone? Irmãos, tem muitas pessoas que são consoladas desta forma. Às vezes a gente não tem condições de estar longe, mas podemos estar próximo. Dentro desta palavra, eu quero contar uma obra que Deus fez nesse tempo de pandemia. Estava muito lá no ano 2020, depois deu lá no final, permitiu, né? Quer dizer, as igrejas, elas fecharam todos. Aí começou a ter o culto online. E tem um irmão lá na Bahia, num sertão, ele, muito amigo meu, um homem simples, mas muito temente a Deus, ele falou assim para mim, irmão Júlio, eu não sou a favor do culto online, eu acho isso errado, e eu respeitei ele, porque é o entendimento dele, né? E ele foi falando, 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 mas ele estava contra o culto online. Aí eu disse a ele assim, meu irmão, eu acho que você vai se decepcionar comigo também. Ele falou, mas por quê, irmão Júlio? Falei, filho, eu quero dizer uma coisa para você, que durante essa pandemia, como ninguém pode ir à igreja, Deus criou esse caminho e os servos de Deus colocaram, e isso tem ajudado muito, e o louvor e as coisas continuaram. Eu quero mostrar uma coisa para você. Você lembra que lá em João, salvo erro, no capítulo 4, que Jesus conversou com a mulher samaritana, ele disse que verdadeiramente os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, que não seria nem naquele monte, também nem em Jerusalém, que iriam adorar a Deus, porque Deus procura os tais. Sim, irmão. Então, eu estou a 1.500 quilômetros longe de você. E suponhamos que você me ligou agora e que você está exigindo, pela necessidade que você está passando, que eu fosse à tua casa para orar com você, aí na tua fazenda. E se fosse ao contrário, eu também, precisando de você, você viria até aqui. Bom, são 1.500 quilômetros. Com certeza levaria com muita pressa, talvez 18 a 20 horas, para chegar à tua casa. E, de repente, é tarde demais e não conseguimos resolver. Mas veja bem, você está com o telefone aí. E eu estou falando com você aqui em tempo real. E o nosso Deus, ele é onipresente. Ele está presente em todos os lugares. Ele está aí com você, está aqui comigo. Então, você crê que se nós dobrarmos o joelho aqui agora, Deus vai ouvir a nossa oração?
Ele falou, eu creio. Então, você não desliga o telefone. Vamos dobrar o joelho. Eu falando com ele, estava na minha loja ainda, e eu falei, então vamos dobrar o joelho em nome de Jesus, e você e eu, nós glorificamos a Deus. E aí, irmãos, eu abri a oração por telefone, dobramos o joelho, irmãos, e começamos a glorificar a Deus. Um dado momento, o Senhor tomou aquele homem pelo Espírito Santo, aquele homem chorava, chorava e dava glória, e Deus manifestando na vida dele, e Deus visitando eu aqui também. Irmão, dado momento, aquele homem abriu a oração e disse, Senhor, eu lhe imploro perdão, Senhor, da minha ignorância, Senhor. Me perdoa em nome de Jesus Cristo, porque eu falei coisa que eu não sabia, Senhor. Tu estás nos visitando. Graças te dou, teu servo, Senhor, abriu a minha mente. Ele está lá em Pirassununga, em São Paulo. Eu aqui, Senhor, eu não imaginava, tu está presente. Oh, e aí, irmão, aquele homem chorava tanto, mas chorava tanto e glorificando a Deus, Deus visitando, visitando. E assim ele foi falando, pedindo perdão daquilo que ele imaginava. Enfim, irmãos, aí terminamos a oração e eu falei, e agora? O que você me diz, querido? Irmão Júlio, Deus abençoe, porque verdadeiramente Deus está presente em todo lugar. Falei, então, Deus criou esse caminho porque nós não conseguimos estar fisicamente juntos, mas impediu de Deus visitar você e a minha pessoa, e nós orarmos, tanto você ouvir a minha oração como eu ouvir a sua, e Deus ouve as nossas orações, impediu alguma coisa? Não. Então isso chama-se fé. Ore pela fé. Do jeito que eu fiz isso com você, faça nesse momento que as pessoas não podem receber ninguém. Visita por telefone, evangeliza por telefone, faça o que Deus te der a graça. Deus criou esses caminhos para nós e agora é o tempo da oportunidade de nós glorificarmos e evangelizar. Enquanto muitos estão presos dentro da sua casa, é o momento da abertura do evangelho chegar, porque as pessoas estão com medo, a mortandade está assolando em todo quanto é lado através do Covid e nós anunciando a vida eterna. Faça isso. Bom, irmão, então é isso. Isso aí é ajuntar tesouros. Tesouro no céu. Porque envolve o nome de Deus, envolve o nome do Senhor Jesus. Então, voltemos aqui para as Escrituras. Nós vemos aqui, então, que no versículo 22, disse aos seus discípulos, Jesus olha e fala com os seus discípulos. Portanto, vos digo, não estejais apreensivo pela vossa... Jesus falando com os discípulos, hein? Tá? Portanto, vos digo, não estejais apreensivo pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Então, nós vemos aqui, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, e ele fala mais assim, ó, mas é a vida, né, do sustento e o corpo do que a veste. Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm dispensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves? E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um corvo da sua estatura? Pois se nem ainda podeis coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras coisas? Então, Jesus, ensinando aqui, irmãos, aos discípulos, ele acabou aconselhando os seus discípulos. Nós vemos pela palavra que ele aconselhou os discípulos a não deixar-se ser dominados, irmão. Pelo quê? Pela preocupação, glória a Deus, com as necessidades básicas. É isso que Jesus estava ensinando os discípulos. É isso que Cristo está nos ensinando hoje, irmãos. Cada um de vocês, que ele está nos aconselhando. Por isso que tem muito crente ansiosos, está tomando remédio de ansiedade, preocupado pelo dia vindouro, preocupado com o que vai acontecer no final do mês ou no mês que vem. Irmãos, veja, é claro, irmão, nós temos que entender o seguinte, que hoje, vamos entender nos dias atuais de hoje, tá bom? Olha, lá no tempo de Jesus, não existia cartão de crédito, não existia trabalhos assim
vamos dizer que nós, nos dias de hoje, tenha o trabalho remunerado, né? Você tem aposentadoria, você tem tudo. Lá era muito, não era desta forma, né? Então, veja, hoje, o que nós estamos sofrendo muito, e muitos crentes caem nessa, por causa da avareza, da ganância, faz dívidas excessivas, entra em financiamentos com juros altos, que os próprios bancos ganham, irmão. Se alguém se financia um carro aí com um carnê longo, você vai pagar 2 carros. Um carro que são os juros para o banco. Ele está emprestando, mas você vai ter que pagar o dobro da situação. Então, veja, isso aí que é avareza, é o desejo de possuir um bem, sendo que poderia guardar primeiro, não é verdade? Para que depois, você tendo um certo recurso, você vá ali e compra. Mas não, irmão, nós queremos comprar as coisas sem ter as condições, mas temos créditos, onde você tem nomes, tem crédito. Então, aí o que acontece? As pessoas, às vezes, ela se enrola, ela está com problemas financeiras, suja o nome, e aí entra numa tristeza, depressão, acha que Deus não está na sua vida, depressão não, depressivo, né? Fica depressivo, angustiado, porque Deus não está na vida, porque deu tudo errado, porque Deus poderia guardar. Meus irmãos, você viu o que esse homem fez? Esse homem foi falar com Jesus. Senhor, diga para meu irmão que reparta comigo. Jesus falou, mas quem diz que eu sou juiz, repartidor das coisas? Jesus percebeu que tudo isso é cobiça. Irmão, se Deus olha em nosso coração, vendo que nós estamos cobiçando as coisas materiais, tá? Irmão, ter as coisas é uma coisa, mas cobiçar as coisas é uma outra coisa, tá bom? Se o coração está pendendo para esse tipo de coisa, irmãos, o Senhor não está aqui para ficar resolvendo problemas financeiros de pessoas, tá bom? Vocês me perdoam a expressão, com todo respeito, com todo carinho. Ele está, sim, para ajudar aquela pessoa que às vezes perde um emprego, perdeu a fonte de renda, ele vai ajudar nesta parte. Mas pessoas que querem galgar, cobiçar coisas que está além das suas condições, que não olha a família, se for casado, não olha a esposa e seus filhos, e arranca a bênção que poderia estar na mesa dos seus filhos, conta de luz, conta de água paga, os impostos pagos, está colocado num bem que está numa garagem e que não tem condições nem por uma gasolina. Isso é uma imprudência, queridos. Vocês estão entendendo tudo isso? Isso é imprudência. É desejar alguma cobiça que pode atrapalhar uma benção básica que Deus tem sempre preparado. Entendeu? É como um aposentado. Deus prepara a benção do aposentado, vai sei lá, um filho, um neto lá, pede emprestado em consignação lá, faz um empréstimo, depois não paga e acaba tirando a benção do seu avô, do seu pai, seja quem for, né? Então, veja, isso é muito pessoal. Deus está, a chuva vem para todos, tanto para os bons como para o ruim. Toda a terra é regada. Então, querido, todos são abençoados. Agora, quem quer jogar a tua bênção, isso aí é responsabilidade de cada um. Por isso que Jesus disse, aquilo que nós plantarmos é o que nós vamos colher, seja espiritual, seja material. Entendeu, queridos? Tomamos, então, bastante cuidado sobre essas coisas, tá bem, irmão? Então, como eu disse, ele estava aconselhando os discípulos, irmão, para não se deixar ser dominados, né? Pelas preocupações aqui deste mundo, das necessidades desse mundo. Porque a ansiedade, irmão, não vai mudar nada. Uma pessoa ansiosa, ela só não vai, ela não vai ganhar nada. Isso não significa que uma pessoa sendo ansiosa, ela vai alcançar alguma coisa. Pelo contrário, ela vai alcançar remédio, comprimidos, não consegue dormir. Por quê? Porque o seu coração não está no Senhor. Está em alguma coisa que realmente não vai lhe trazer nada. Então, tome bastante cuidado, viu, irmão? Se nós não somos, como diz aqui, como Jesus disse, né? Se não sois capazes de fazer coisas mínimas. Então, irmão, veja, ele manda dizer, olha para os corvos, considerai os corvos, quer dizer, observa essas aves. Eles não trabalham, eles não ajuntam os grãos no celeiro, mas Deus alimenta os corvos. Deus se preocupa com a criação. Não é só nós que somos a criação de Deus. Ele se preocupa com tudo, irmão. E esses corvos, eles não têm armazém. Tá vendo? Mas Deus,
ele sim, ele se importa, né, irmão? Ele alimenta esses corpos. Agora, meus amados, será que Deus também não vai se importar com nós, com os homens na terra? Claro que ele se importa, pois nós somos uma criação, irmão, preciosa. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, tanto que Deus, todos os dias, na virada do dia, o Senhor ia visitar o homem na terra, que é Adão. Queridos, você acha que o Senhor vai desprezar você? Oh, meu amado, e ainda mais, irmã, irmão, ainda mais agora você tendo conhecimento do Senhor Jesus, de Deus, da palavra de Deus, e que se você quer andar com o Senhor, você acha que Ele não vai vir e te ajudar? Quando os vendavais passar na tua vida, na confiança, você sabe que o Senhor vai assoprar e vai mandar aquietar todas as coisas? Ele está na tua vida. Se você está passando por vendaval, o Espírito Santo que está dentro de você também não está passando pelo vendaval, ele está dentro de você. Mas só que é o seguinte, ele está esperando que você tenha essa confiança e o Senhor passará e tudo vai passar e você estará sempre de pé na presença do Senhor. Então, querido, guarda isso. Nós somos uma criação preciosa. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, não fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. Não perguntei, pois, o que haveis de comer, ou o que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas o vosso Pai sabe que precisais dela. Glória a Deus, né? Buscai, olha só o conselho. Buscai o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Olha que ele fala mais. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Oh, Senhor, como Deus é bom, né, querido? Então, o que Jesus disse, né, irmão, ali para os discípulos? Ele disse que se Deus veste a natureza com tanta beleza, irmãos, glória a Deus. Olha, vamos olhar um pouco para a natureza. Olha as cachoeiras, olha, não sei, até no quintal de vocês se tem flores, olha os lírios, olha as roseiras. Irmãos, aonde vocês andar pelas ruas, que você vê a natureza, as árvores, as flores, nas matas, olha tudo isso Deus vestiu, Deus deixou. O Senhor é um arquiteto, né, amado? Ele embelezou tudo. Nós vemos arco-íris, o sol, vemos tudo que a criação do nosso Deus, o autor de todas as coisas. Se você olha num pássaro, irmão, cheio de detalhes de todas as cores, quem fez isso? Foi o Senhor nosso Deus, riquíssimo, poderosíssimo, detalhes por detalhes, de cores, irmão, coisa mais santa ao Senhor. É só, irmão, a pessoa olhar e espiritualmente ver como que o Senhor, nosso Deus, ele vestiu essa natureza. Toda a natureza, né, criada por Deus, foram tanta beleza. Então, irmão, se ele fez tudo isso, certamente ele vai suprir as necessidades, né, básicas, como ele falou dos discípulos, iria suprir as necessidades básicas dos discípulos. A mesma coisa na nossa vida, irmãos. O Senhor nos suprirá com as necessidades aqui. Qual é a necessidade básica que nós temos, né? Como criar filhos e cuidar, né, alimentos, essas coisas.
comprar roupa, tudo. Pode ter certeza que tudo isso o Senhor vai cuidar de nós, tá bom? Tudo isso o Senhor vai fazer para os seus discípulos, para os seus filhos, para nós, que somos discípulos de Jesus. Agora, os incrédulos, quando ele estava falando aqui, que os incrédulos das nações, do mundo, eles correm atrás, né? Do sustento, da riqueza, como se a vida deles estivesse consistindo sobre isso. Irmãos, olha aqui no dia de hoje, todo mundo correndo e investindo, bolsas de valores, é isto, é aquilo, é aquela euforia, tem uns que têm até infarto, é nervosismo, perdeu isso, ganhou aquilo, e corre disso, e corre aquilo, e tem gente, irmão, com todo o respeito, em nome de Jesus, dá até dó de ver, irmão, eu vejo aqui, eu falo, meu Deus, que Deus guarde, coitado, nas coisas mais simples, mas é a necessidade deles, até os motoboys, tadinho, para entrar, os deliveries, vão entregar, é aquela correria daqui, aquela correria, bate no espelho de um carro, briga, outro briga, acaba até perdendo a vida, um acidente, eu estou dando só esse exemplo, não é, tem coisas maiores ainda, tudo isso, irmão, e às vezes é por causa de R$20, R$30, 50, R$100, 80, não sei quanto, Deus o sabe, e isso é coisa pequena, às vezes a vida da pessoa, é ceifado de uma hora para outra, queridos, outros arriscam e querem buscar um dinheiro, irmão, misericórdia, que o mundo está assim, irmão, eles estão atrás de riqueza, as pessoas acham que a riqueza vai trazer a segurança da vida deles. Futuramente o anticristo está chegando aí, logo, logo vai ser, irmão, nós temos que profetizar também, né? Porque está escrito na palavra, profetizar a palavra é a profecia. Quando o anticristo vier, vai tomar todas as coisas. Aí quem terá a marca da besta é que vai poder comprar e vender. E quem não tem, não vai poder fazer nada disso. Bom, muito bem. Então, onde está a segurança do cristão? É na riqueza? Se o crente aceitar, não vai entrar no reino do céu. E se o crente não aceitar, não vai comprar e não vai vender. Mas e é aí que vai haver muitas obras de Deus, porque Deus sabe a necessidade. Não está escrito que Ele suprirá a nossa necessidade? Vai haver muito milagre, irmãos. Só que a mente humana, ela para e olha ela centraliza no comprar, no vender e não poder comprar e não poder vender. Ela esquece que por trás de tudo isso tem o Senhor que suprirá a nossa necessidade básica. Vocês não lembram de Isaías? Isaías, o Senhor falou, vai para o córrego, eu vou dar a ordem às aves, o corvo ele vai lá trazer pão e carne para vocês. Perdão, para você, Isaías. Isaías obedeceu, não tinha onde ele comer, mas tinha um ribeiro de água que estava purificado, não era sujo, porque Deus levou lá, deu ordem para ele ir lá. Elias, Deus te abençoe, irmã. Não foi com Eliseu, foi com Elias. Então, e o que é Eliseu, ó, Isaías, é Elias, perdão. E o que aconteceu? O corvo vinha trazer. E era carne ruim? De jeito nenhum, de boa qualidade. Então, queridos, veja bem, os homens nesse mundo estão correndo atrás das riquezas. Os incrédulos, eles correm como se isso fosse o principal da vida deles. Será que tem algum crente que está fazendo a mesma coisa? Não confia em Deus? Não confia em Jesus? Será? Que Deus tenha misericórdia, né, irmão? Então, irmão, olha, Deus se importa com as suas necessidades, sim, tá? Deus se importa, sim. Agora, queridos, às vezes pode passar muitos irmãos necessidade e às vezes é por causa da cobiça, viu? Por causa dos erros. E isso, claro, vai trazer consequência. Então, nós temos que ser cristão bem consciente, queridos. Tá bom? Qualquer negócio que vocês fizerem, façam consciente. Avalie a sua família, avalie a palavra de Deus na tua vida para você fazer alguma coisa. Não faça como muitos no mundo, arriscando as coisas para galgar riqueza e depois não olha o que perdendo tudo pode trazer sérias consequências. Irmãos, tem pessoas que, glória ao nome do Senhor Jesus, faz muitas coisas, como jogos, tem coisas grandes, tem pessoas que perdem casas, perdem apartamentos, e aí você sabe, quando perde uma coisa assim e a família fica sem teto,
Isso pode trazer consequência gravíssima até dentro de um casamento, que a esposa possa não aguentar, né? O marido possa não aguentar. Então, vocês estão vendo as consequências? Queridos, nós temos que ter a luz de Deus, tá bem, queridos? E o Senhor, ele se preocupa, sim, com a necessidade de todos nós, ele se preocupa. Por isso que Jesus não é mentiroso, irmãos. Ele é Deus Filho. Se ele está aconselhando os discípulos aqui, aconselhou, hoje somos nós. Ele está aconselhando nós por esta palavra. Aconselhe a minha pessoa e as pessoas, cada um de vocês. Então, irmão, olha, mas então a gente tem que ficar bem firme no Senhor, tá bom? Tá? E aqui na passagem, nós podemos ver aqui na passagem paralela, vamos dar uma olhada ali em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33. Olha aqui, Mateus capítulo 6, versículo 33, tá? Essa passagem paralela também, ó, diz assim, ó. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33. Olha que Jesus disse, ó. Mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentado. Tá vendo, meus amados? Até vou aumentar mais um pouquinho. Vamos lá no 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia do amanhã, porque o dia do amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, veja, queridos, que Jesus, ele está nos ensinando, ele declarou isso, que é para nós buscar primeiro lugar o reino de Deus. E o que nós estamos fazendo? Será que realmente nós estamos procurando em primeiro lugar o reino de Deus ou procuramos primeiro resolver as nossas situações? Não estamos dizendo de ser negligente, hein, irmãos? Não, isso não. Mas nós primeiro, o Senhor está aconselhando, é um conselho dele. Ele declarou para buscar o reino, primeiro o reino de Deus. Quem for sábio, faça isso. Quem for sábia, faça como Jesus está ordenando. Busca o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, né, ele vai acrescentar. Então, portanto, isso é essencial de buscar o reino de Deus, irmão. E de se esforçar para viver de acordo com os padrões do nosso Senhor Jesus e do nosso Deus. Vamos viver com os padrões dele, irmão. Vamos, por isso que nós estamos lendo a palavra do Senhor, para aprendermos de Deus, né? Então, irmão, quanto aos demais benefícios, né, do reino de Deus, nós que somos cristãos, irmão, podemos ficar bem tranquilo que o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, vai nos dar com muita alegria, porque Ele vai dar para os seus filhos. Vocês são filhos de Deus. Ele vai dar com muita alegria. Meus amados, é que ninguém está percebendo. São poucos que enxergam. Meus amados, vocês não sabem. Se vocês forem fiel com o Senhor e granjear os talentos de Deus aqui na terra, vocês não sabem o tamanho de riqueza que vocês vão receber no céu. O galardão que Deus vai dar, o nosso Senhor Jesus já está tudo preparado e já sabe para quem vai dar, porque sabe que esses vão perseverar até o fim. Vocês não têm ideia a riqueza. Só que, vocês viram, a riqueza dessa terra é perecível, mas a riqueza de Jesus não é. É eterno, celestial, nunca, você não empobrecerá diante do Senhor, porque não tem ladrão para roubar lá. Você está em segurança. Quem está em Cristo está seguro. Está bem, meus amados? Guardam isso em vossos corações. Aí Jesus disse no versículo 33, né? Ele fala assim, olha o que ele diz aqui, ó. Vendei o que tendes e dai esmola, fazei para vós bolsas que não se envelhecem, tesouro nos céus, que nunca acabe, aonde não chega o ladrão e a traça rói. Porque aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Eu acabei de, até falando aqui, antes de ler o versículo 33, né? Então, irmãos, que Jesus estava dizendo aqui, que se os discípulos, né, que ele conforme está aqui, se o discípulo vive para a glória de Deus e para o seu reino,
né? Conforme está aqui no versículo 31, buscai antes o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Se verdadeiramente você vive desta forma, buscando primeiro as coisas de Deus, buscando o reino de Deus, então, irmão, sabemos que irá definir as suas prioridades para esta vida. Quer dizer, nós vamos definir as prioridades. O que é prioridade na nossa vida? Enriquecimento material ou enriquecimento celestial? Então, o nosso foco tem que estar em Deus, a nossa comunhão com o Senhor, sempre de olho nele, não olhar para a direita, não olhar para a esquerda, não olhar para a retaguarda, somente para Cristo, para frente, ele está à tua frente. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele nos mostra o reino do céu, ele mostra a sua glória, a sua riqueza, e bem-aventurado cada um que definir isso, você colocar a sua prioridade no reino do nosso Senhor. Tá bem, meus amados? Então, você quer mesmo ter um lucro? Invista espiritualmente, invista no reino de Deus. Não é dinheiro que eu estou falando. Serve a Deus. Você vai ter servindo a Deus, você vai ser bem-sucedido celestialmente, viu, meu amado? E isso nunca vai se acabar. Como eu falei bem antes de ler ali o 33, não tem ladrão para arrancar isso de você. Ninguém pode arrancar isso de você. Ou seja, você vai ser bem-sucedido no reino da glória de Deus. Louvado seja Deus. Então, irmão, e é isso que vai passar a ser o tesouro de seu coração, tá? A riqueza, irmão, olha bem que é interessante. A riqueza dessa terra, conforme está escrito aqui, pode ser roubada e pode ser destruída. Um ladrão pode entrar na casa de um homem rico e pode tirar tudo. Olha o sequestro relâmpago aí, pega os cartões da vítima, vai em todos os bancos, limpam tudo. Outros até fazem financiamentos com documentações falsas e danifica a vida de uma pessoa. Vocês estão percebendo? Nada é seguro nessa terra. Nada é seguro nessa terra. Então, irmão, guarda isso, que tudo, né, a riqueza dessa terra, hoje podemos estar bem, mas a qualquer momento pode correr risco. Vocês estão andando na rua, ser assaltado, e aí vai roubar coisa pouca, mas às vezes, irmão, pode levar tudo. Muita gente perdeu muita coisa, não é? Então, a palavra de Deus é verdadeira ou não é? É, irmão. A palavra de Deus é verdadeira, irmão. Mas olha, irmão, ela pode ser destruída. Mas olha, uma coisa é certeza: os tesouros dos céus estão eternamente seguros, porque está em Cristo Jesus. Todo o teu tesouro deposita nas mãos do Senhor. Mas o que é ajuntar tesouro no céu, irmão Júlio? Faça a vontade de Deus. Glorifique a Deus, viva para Deus, viva para Jesus. Seja verdadeiramente um cristão fiel diante do Senhor, diante da presença de Deus. Agradeça a Deus por tudo na tua vida. E olha, ajude o teu próximo, aquele que você vê necessitado. Ajude, irmão. Glória ao nome do Senhor Jesus. Dê um copo de água até para aquele que é teu inimigo. Às vezes tem alguém que se levantou contra você, mas está em necessidade e você conhece. Dê o alimento. Ajude. Isso é ajuntar tesouro no céu. Tudo que você fizer, você, para a glória de Deus, você está juntando um bom tesouro nos céus. Pode ter certeza disso, tá bem? Então, esses aqui são os conselhos que Deus nos dá, né? Irmãos, nós temos mais aqui, e aqui vai falar sobre a vigilância, né? Mas eu acho aqui, irmãos, que ele vai demorar um pouquinho, e eu não quero cansar vocês, tá bem? E nós vamos parar por aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Glória a Jesus. Olha, aqui vai falar sobre a vigilância. Glória a Deus. Queridos, deixa eu ver o horário como está aqui. Glória a Deus. Eu acho que dá para nós dar uma continuidade, tá bom? Olha, diz assim, a vigilância. Estejam cingidos os vossos lombos e acesa as vossas candeias, e sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor
quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade eu vos digo que se cingirá e fará sentar à mesa, e chegando-se o servirá. E se vier a segunda vigília, e se vier a terceira vigília, e achar assim, bem-aventurados sois os tais servos. Sabeis, pois, isto, que se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estais vós também preparados, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essas por parábola a nós, ou também a todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente que o Senhor pôs sobre os seus servos para lhe dar o tempo, a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade eu vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: O meu senhor tarda de vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia que não o espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucas açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá. E que muito se lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Vim lançar fogo na terra, e o que mais quero? E se já está aceso. Importa, porém, que seja batizado com certo batismo, e como me angustio, até que venha a cumprir-se. Cuidai, vós que vim trazer paz à terra, não vos digo, mas antes dissensão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, sogra contra a sua nora e a sua nora contra a sua sogra. Vamos parar por aqui. Então, aqui já se fala de vigilância, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Jesus estava falando aqui que era para estarem, né, cingidos os vossos lombos, acesa as vossas candeias. Glória ao nome do Senhor. Então, do versículo 35 ao 40, que Jesus está nos dizendo: bem-aventurado aqueles os quais, quando o Senhor vier, achar essas pessoas vigilantes, conforme está aqui nas Escrituras. Então, o que o Senhor está dizendo aqui para nós, irmãos? Que nesse ponto que Jesus está dizendo, irmão, é que devemos praticar a vigilância. Irmãos, é obrigação nossa, presta bem atenção, é tua obrigação praticar a vigilância, estar atento. Nós temos, obrigação, é um dever nosso, queridos, ser vigilante quanto à volta do nosso Senhor Jesus, tá bem? É constante, isso tem que estar todos os dias em nós, é levantar até o deitar, sempre constante e esperar que o nosso Senhor Jesus está voltando. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora e quando ele virá. Mas temos que esperar, porque essa segunda vinda, a primeira vinda ele veio e ele trouxe esse evangelho, trouxe o seu reino, foi crucificado, foi ressuscitado, está glorificado, está na destra do Senhor nosso Deus, e agora nós estamos aguardando, porque ele disse que vai voltar. Então, agora, a segunda vinda, nós temos ciência. Tá bem, irmãos? Agora, o que nós temos que fazer? Estar vigilante todos os dias da nossa vida. Entendam uma coisa, irmãos. Às vezes as pessoas... Olha, presta atenção naquilo que Deus vai me dar graça de explicar aqui para vocês. Vocês não têm ideia
Olha só que interessante. Muitos, quando nós falamos que devemos estar vigilante, que Jesus pode vir em qualquer momento, né? Vamos dizer isso no global, vamos dizer isso em toda a face da terra, que seria aquele momento da volta dele, os mortos vão ressuscitar primeiro, depois nós que estaremos, se caso estar vivo naquele dia, né? Seremos transladados num piscar de olho, arrebatado, não é verdade? Tá, irmão, só que você esqueceu de um detalhe. Você sabe que um ser humano, ele tem uma idade média de vida, 70 anos. Alguns alcançam 80 anos, outros 90 anos, outros 100 anos. Então, veja cada um de vocês. Então, nós temos uma média de vida que Jesus vai vir nos buscar, né? Na vida de cada um de vocês. Dentro de 80 anos, dentro de 70 anos, Jesus está voltando na vida. Por quê? Porque alguém pode morrer. E Cristo vem buscar. Ele tira, né? Ele vem buscar. Porque a data de cada um já está demarcado o dia que você vai morrer. O Senhor já sabe o dia que vai te recolher. O problema é que você não sabe. Nem eu sei. Quem me garante que daqui a 1 hora Deus possa me levar para o reino dos céus? Olha que confiança, até falei demais, né? Parece uma presunção. Em nome de Jesus. Não é, viu, irmão? É porque eu confio nas palavras do meu Senhor Jesus. É por isso que eu quero andar com Ele, para que, com certeza, eu estarei fazendo a vontade dEle. Por isso que todo dia eu tenho que estar vigilante, como vocês, tenho que pedir perdão ao Senhor, tenho que ver, Senhor, como que foi o meu dia? Eu errei alguma coisa, eu quero estar em comunhão sempre contigo. Então, eu tenho certeza, porque o meu Senhor, ele não vai virar as costas. Então, eu tenho certeza da misericórdia dele. Então, amados, guarda isso. Você tem que estar sendo vigilante todos os dias, porque você não sabe o dia que Jesus virá na tua vida. Ele pode te recolher daqui um dia, daqui 1 ano, daqui 1 mês, daqui 1 minuto, qualquer hora. E você está preparado? Você está preparada? Como é que está o teu coração? Tem mágoa? Tem inveja? Tem engano? Como é que você está? Está glorificando a Deus? Está servindo a Deus? Está engrandecendo a Deus? Está juntando tesouros dos céus? Porque o dia que o Senhor te ceifar, todo esse tesouro que você fez, louvando a Deus, glorificando a Ele, buscando a Ele, você já tem esse galardão. Está tudo guardado. Tudo você vai receber, porque o Senhor diz: no pouco foste fiel, no muito eu vou te colocar. Oh, meu Deus do céu, que honra para esse crente, para essa cristã. Meus amados, nós precisamos estar firme, tá bem? Então, veja bem, o Senhor Jesus, ele vai voltar, querido. Nós não sabemos quando ele vai voltar. Então, é necessário, sim, de nós estarmos vigilantes o tempo todo. E Jesus explicou que um ladrão, ele pode vir, assim, no momento que você não espera. Ninguém imagina que um ladrão vai invadir a tua casa ou roubar o teu carro. Ninguém imagina assim, não é, irmão? Sabemos que isso tem os acontecimentos, mas nunca imaginamos que seria conosco, não é verdade? Então, ninguém escapa disso. A surpresa desagradável pode chegar a qualquer momento em relação ao ladrão. Agora, irmão, se um ladrão ele vem inesperadamente, o que vocês imaginam a vinda de Cristo pode chegar para os seus servos, para nós, de uma surpresa muito mais do que isso. Vocês estão percebendo nos dias de hoje, igreja, muitos crentes apostatando diante de Deus? Vocês estão percebendo muitos crentes que estão se afastando da presença de Deus e amando mais o mundo? Você imagina se Jesus chegasse nos dias de hoje? É um tal de corre, corre, não é verdade? Mais tarde demais. Meu irmão, minha irmã, se tiver alguém entre nós que está com um pé na presença de Deus e outro pé no mundo, tome a tua decisão em nome de Jesus. É você que tem que decidir. Porque se você tiver com um pé no Senhor e com outro pé no mundo, você vai sofrer um juízo eterno. Porque Deus não divide a sua glória. E Deus não tem comunhão com o mundo. E se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. E se você é amigo de Deus, você é inimigo do mundo.
Então, irmão, não está falando de inimigo de pessoas, está falando de inimigo dos prazeres do pecado que o diabo oferece nesse mundo. Entendeu? Então, toma bastante cuidado. Se você está com um pé aqui, um pé lá, tome a sua decisão em nome de Jesus. Venha para Cristo. Vai para a porta estreita e vai para um caminho apertado. O próprio nome já diz que é complicado, né? Já é bem mais difícil, né? Porta estreita, caminho apertado. A larga, muitos entram por ela e vão para a perdição. Irmão, caminho, a porta estreita é Cristo. E, irmão, não tem outra porta se não for Jesus. Agora, a porta do pecado do mundo que leva para o inferno, essa é larguíssima. E são vários que entram por ela. Poucos é que entram pela porta estreita. E você, através das suas ações, você está na porta estreita ou você está de olho na porta larga? Então, queridos, vamos tomar cuidado, irmãos. Vamos tomar cuidado, porque o Senhor vai vir de surpresa. Agora, olha só quando uma cristã e um cristão, ele está vigilante, ele está vigiando a vida dele. Então, por exemplo, se Cristo vier, de repente, na nossa vida agora, no momento que nós estamos preparados, que ele pode vir em qualquer momento. Veja, eu não estou pensando agora dele vir para todos, né? No dia do Senhor, que seja agora. Eu estou pensando que pode acontecer na minha vida agora, ele me recolher particularmente agora, recolher vocês particularmente agora. Enquanto isso, pode acontecer que ele vem para todos e você possa estar envolvido nisso. Mas uma coisa é bem clara, que ele vai vir na tua vida, ele vai vir. Pode guardar isso no teu coração, viu? Todos vocês que são filhos de Deus, que ele vai vir até o mundo, viu, irmão? Até as criaturas que estão lá fora também. Que ele vai vir e vai. Só que um vai para a vida eterna e o outro vai para a condenação. Agora, vê como que você anda com o Senhor Jesus. Seja vigilante. Você está vendo que aqui ele está falando com os discípulos, ele não está falando mais com o mundo. Ele está falando com aqueles que seguem ele. Aqueles que são... Porque tem crente que é folgado, me perdoa a expressão da palavra, com todo respeito. Por que folgado? Porque ele quer levar a vida no light. Não quer muito compromisso, não. Né? Então, toma cuidado. Não deixa para a última hora, não, porque última hora, não, acontece tantos imprevistos que aí você pode perder. Então, queridos, vamos, em nome de Jesus, entender essa passagem, tá bom? Versículo, nós vemos agora, do versículo 41 a 44. Aí Jesus fala assim, né? Ó, portanto, estai vós também preparados, porque virá o Filho do Homem a hora que não imagina. É o que eu acabei de falar, vocês aguardem isso, tá? E disse Pedro, dizendo, dizes por parábola a nós ou também a todos? Aí o Senhor responde, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhe dar o tempo a ração, que é o alimento, né? A comida. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade eu vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Olha só essa passagem. Jesus, irmão, e o nosso Senhor, ele já tinha dito aos seus discípulos que as suas parábolas, elas continham segredos. Vocês podem ver em outras parábolas que Jesus fala assim, ó, eles têm olhos e veem e não veem, têm ouvido e não veem. Quando Jesus pegou ele entrou num barco e afastou um pouquinho e começou a falar por parábolas. E aquelas pessoas ouviram, né? Teve aquela parábola da semente, como caiu na beira do caminho, outro nos pedregais, outros ali nos espinhos, né? E outra na terra boa. Muitos da multidão ouviram, mas não compreenderam nada, não teve interesse. Aí os discípulos chamam Jesus em particular e falam, Senhor, explica melhor sobre essa palavra. Esses é que Jesus abriu os olhos. Então, o nosso Senhor, as parábolas do nosso Senhor Jesus tinham muitos segredos. E quem que ia entender o segredo? Aquele que ia até a Cristo e fala, por favor, me explique melhor sobre a parábola. Eu não consegui. Esses são os interessados do reino de Deus. Irmãos,
em nós que somos crentes, nós, quando não entendemos as coisas, nós precisamos ter o interesse de perguntar para o Senhor Jesus: Senhor, me ensina melhor, eu quero compreender melhor isso, tá bom? Então, todas essas parábolas que tinham segredo, elas estavam reservadas apenas para os seus seguidores. Nós não somos seguidores de Jesus? Nós não somos discípulos de Jesus, irmão? Vamos dar uma olhada ali no capítulo 8, no versículo 9 e 10. Vamos lá em Lucas, no capítulo 8, versículo 9 e 10. Presta atenção, o que está escrito aqui no capítulo 8, versículo 9 e 10. Diz assim, ó, irmãos. Glória a Jesus. E aos seus discípulos interrogaram dizendo, olha lá, vou repetir. E os seus discípulos interrogaram dizendo, que parábola é essa? Viu o que eu falei para vocês agora? O interesse que os discípulos tiveram. Jesus responde, e ele disse, a vós é vos dado conhecer os mistérios do reino de Deus, os segredos, mas aos outros por parábola, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam. Acabei de falar isso para vocês. Perceberam isso, amados? Queridos, é lamentável. Eu vou contar uma coisa para vocês. E dentro da igrejas, em todas elas, denominações, será que todo cristão, todo crente tem interesse de entender mesmo as coisas de Deus? Será que todos os crentes querem buscar mesmo de Deus, compreender melhor? Me perdoa, mas não são todos. Olha o perigo aí. Então, irmãos, lembra que Jesus, as pessoas, tem muito crente que ele vai buscar a palavra de Deus para resolver os seus interesses. Que Jesus fala exatamente ao contrário, que é para buscar primeiro o reino dos céus, que o próprio Pai vai acrescentar as coisas na nossa vida, vai nos atender. E o crente de hoje, ele busca primeiro as coisas para ver se dá certo, se tem que fazer, se não vai fazer, só que ele não procura esse segredo que Jesus reservou para os seus seguidores. Aí eu faço uma pergunta e vocês meditem. Será que todos são seguidores de Jesus mesmo, de verdade? Porque os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo conhecem a vontade de Deus. E os seguidores de Jesus não vai fazer a sua vontade própria. Fará a vontade do Pai na vida deles. O que o Pai deseja na vida deles. E quantas doutrinas o Senhor Jesus deixou. Quantos conselhos o Senhor Jesus deixou. Quantos mandamentos que o nosso Deus deixou para todos nós. E será que todos servem a Deus? Cumpre esses conselhos, essas doutrinas e esses mandamentos? Pois tem muito crente, vocês sabem muito disso, que crente quando fala, ei meu Deus, lá vem palavras de doutrina, ela já rejeitou, ela está cansada, está fadigada, ela não quer isso. Esses são os crentes que infelizmente não estão vigiando, não têm interesse dos reinos de Deus. Mas se falar de bênção, que Deus vai virar o cativeiro, que Deus vai... Irmão, Deus já virou nós. O nosso cativeiro espiritual já está virado há muito tempo. Nós não éramos de Deus, agora somos. Nós não conhecíamos Jesus, agora conhecemos. Estávamos na garra do inimigo através dos pecados. Hoje, Cristo nos comprou pelo seu sangue, estamos libertos. Mas ainda há pessoas que estão buscando isso, ainda quer os seus interesses. E não tem conhecimento da palavra de Deus. Isso que Deus está dando aqui nesta manhã para todos vós, nem todos querem ouvir isso, meus amados. Nem todos querem ouvir isso. Não se interessa, isso aqui não é interessante para eles. Isso significa que eles não têm interesse dos segredos de Jesus Cristo na vida deles. Então não vai ser revelado. Entendeu? Então, como é que... Por isso que Jesus fala, naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, mas não está no Senhor, não é do Senhor. Está em Mateus, né? Salvo erro, talvez eu acho que é o capítulo 7 ou 6, mas eu creio que está no 7. Senhor, Senhor, dirão Senhor, Senhor, mas não é do Senhor.
Então, queridos, a pergunta é, dentro de vocês mesmos, vocês são do Senhor mesmo ou não? Claro que Cristo comprou vocês com sangue, mas vocês estão seguindo? Estamos seguindo? Dia a dia, nos preparando, sabendo que Ele vai vir em qualquer momento. Vocês estão entendendo isso, irmão? Então, o nosso Senhor Jesus, irmão, Ele não respondeu diretamente à pergunta de Pedro. Ele não respondeu. Ele não deu a resposta direta para Pedro. Em vez disso, ele acabou contando uma outra história para eles. Entendeu? Aí ele falou sobre um senhor, quer dizer, uma parábola, uma outra parábola. Ele falou sobre o senhor e o seu mordomo. Então, irmão, isso aí aqui nós estamos vendo aqui nesse verso, né? O Senhor Jesus, ele acabou enfatizando, né, que o servo, ele deveria estar vigilante. Mais uma vez, Jesus fala dessa forma, né? Então, irmão, teria que estar vigilante, e o Senhor Jesus deixou muito claro aqui, ó, que eu acabei de ler para vocês aqui, nas Escrituras, ele deixou bem claro, ele enfatizou muito que o servo deve ser vigilante e que o servo também deve estar trabalhando. É isso que Cristo espera de nós, que nós esteja trabalhando para Cristo, trabalhando para o reino de Deus ser avançado, crescer o reino de Deus. Nós temos que plantar a semente, irmãos. A semente é a palavra de Deus. Quantos crentes de hoje, em vez de ter a palavra de Deus, ter o evangelho nos seus lábios para anunciar às pessoas, tem muito crente que está na sua boca, tem a política, tem o futebol, tem outras coisas, me perdoa, até as expressões, amados, a vida de outras pessoas, tem fuxico, tem tanta coisa, irmãos, mas não tem um evangelho para avançar o reino, trabalhando para Jesus. Todo dia, o Senhor Deus olha para você, olha para mim, e vê se nós somos ociosos ou estamos trabalhando para Jesus. Nesse momento, nesta reunião de evangelização, uma reunião da leitura da Bíblia Sagrada, não estamos trabalhando aqui todos para Jesus Cristo, para edificação? Estamos, porque alguém pode crer em Jesus, aceitar, outros aí podem se converter por conhecer melhor a palavra do Senhor. Então, amados, Jesus deixou isso claro, que nós somos servos de Deus. Deus não é nosso servo, somos nós. Então, nós vamos servir a Deus, nós temos que trabalhar a Deus, nós temos que fazer assim, irmão. Então, os discípulos, irmão, que perseverarem fiéis, eles serão compensados pelo nosso Senhor Jesus. Se vocês perseverarem, ser fiel, trabalhando para Cristo, no reino de Deus, aqui na terra, fazendo, né, irmãos, visitando, orando, ajudando, glória ao nome do Senhor, levando a palavra do Evangelho, a mensagem da paz, da salvação, falando de Cristo, do nosso reino, do reino do nosso Senhor Jesus, aonde nós vamos reinar com Ele, sendo fiéis. Irmão, você vai ser recompensado pelo Senhor Jesus. Nós vamos ser recompensados. Oh, queridos, espero que todos entendam isso, em nome de Jesus. Entendam isso, queridos, e trabalhem. Se vocês estão ociosos, algum aí, por favor, levanta em nome de Jesus e trabalhe. Jesus disse depois, no versículo 55, tá vendo? Ele está dizendo, olha, o versículo 24, ó, olha o versículo 44, perdão, 44. Olha que Jesus diz, em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. É aí que é a recompensa. Tá vendo? Quando ele viu que o servo veio e achou ele trabalhando, quando Jesus vier e achar nós trabalhando para o reino dele, ele vai nos presentear, ele vai, glória ao nome do Senhor, nos recompensar. E aí? A pergunta para você, meu querido irmão, minha amada irmã, em Cristo Jesus, está trabalhando? Se o Senhor vier e encontrar você trabalhando, você vai ter uma recompensa muito grande. Mas se o Senhor vier e você perdeu tempo, sabe?
vou dar um exemplo aqui, tá bom, material? Imagina numa empresa, tem vários funcionários, tem uns que estão dedicados, suando, trabalhando, e tem outro que já tem um corpo mole. Pega ali um pouquinho, depois descansa, vai tirar um cochilo durante o seu trabalho, e descansando, e os horários passando. Aí chega tarde, o momento lá, o patrão chega, encontra aquele em período de trabalho, e estava descansando. Que situação difícil, né, irmão? Pois é, espiritualmente vai ser assim. Ninguém espera a volta de Jesus. Irmão, irmã, na vida de alguém, não estou dizendo aqui dentro da reunião agora, mas nesse momento, no mundo agora, ó, um partiu agora, o outro está partindo agora. Daqui um minuto, o outro vai partir. E isso pode acontecer um de nós aqui também. Você sabe qual vai ser o seu horário? Você sabe o dia, a hora? Então, enquanto for agora, trabalhe para Cristo, tá bom? Porque quando ele vier, encontrando você trabalhando para ele, meu Deus do céu, glorifica a Deus, irmão. Levanta as suas mãos para o Senhor, glorifique, trabalhe, faça tudo por ele. Você vai ter a recompensa. Queridos, aqui diz assim, 45, mas aquele servo que disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começa a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e embriagar-se. Virá o Senhor daquele servo no dia e que não espera, e numa hora que não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Meu Jesus. Aqui agora a coisa ficou mais forte, né? Então, vejamos aqui, irmão, e veja só. No versículo 47, o Senhor Jesus vai agora mostrar. Então, separou, né? Ele com os infiéis. Agora, olha o juízo. Mas o que não soube, perdão, 47. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não as prontou, não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado e com muitos açoites. Mas a que não soube, fez coisas dignas de açoite, com pouco açoite será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá. E o que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Entendo? Glória a Deus. O que Jesus quis dizer disso? Nesse versículo 45 ou 48, irmão, está dizendo que se o servo, quer dizer, nós, se nós não vigiarmos e nem trabalhar com fidelidade para o nosso Senhor Jesus, haverá sérias consequências. É isso. Queridos, guarde isso em teu coração. Você foi chamado, foi salvo, mas não é para você cruzar os braços, é para você trabalhar. Nós temos que ser verdadeiramente. Nome nós temos, não temos? Nós não somos servos de Deus? Você não é uma serva de Deus, eu também não sou? E aí, você trabalha, não trabalha, é para Cristo? Como que você faz? Pois é, então guarda isso, tá bom? Se o Senhor vier e nos encontrar, tá bom? Que nós não estamos vigiando e não estamos trabalhando para o reino de Deus com fidelidade a Jesus Cristo e a Deus, haverá uma consequência muito grave, hein? Quando o Senhor voltar, a consequência é grave. Aqui está dizendo que ele vai separá-lo com os infiéis. Opa, isso aí já é perigoso, né, irmão? Já é muito grave. Bom, nós vemos, irmãos, né, numa situação dessa, conforme está aqui a palavra de Deus, então, a razão, né, dessa diferença dos castigos é o princípio da mordomia, quer dizer, de servir o responsável, né, a pessoa responsável. Então, espera-se mais daquele que muito for dado. Então, por exemplo, se Deus nos ensinou, ele espera que nós trabalhemos mais, que nós tenhamos mais fidelidade com ele, pois nós temos conhecimento. Não é verdade, irmãos? Então, queridos, se nós já temos esse conhecimento, por exemplo, veja bem, nós temos mais conhecimento que as pessoas que estão no mundo. Porque agora nós andamos com Jesus, ele está revelando os reinos do céu, ele revela todos os seus segredos para nós que seguimos ele. Então, claro que a cobrança é maior.
Se uma pessoa entra num pecado voluntário, que quer pecar, ele tem as suas consequências, porque ele conhece. E isso é muito pedido por Deus também. Tá bom? Então, aqui no 49, ele vai dizer o seguinte. Olha que interessante essa passagem, irmão. Vim lançar fogo na terra, e o que mais quero? Se já está aceso. Importa, porém, que seja batizado com certo batismo, e como me angustio, até que venha a cumprir-se. Aqui o Senhor Jesus, né, nesse versículo, irmão, ele já fala, né, o fogo aqui simboliza o juízo de Deus, tá bom? Quando ele falou assim, bem claro aqui, ó, vim lançar fogo na terra, quer dizer, ele veio trazer o juízo. É isso que ele estava dizendo, tá bom? Não é um fogo literal, é tipo uma metáfora, né? Então, ele está simbolizando que o juízo sobre a terra, e quando vai ser esse juízo? Na segunda volta de Jesus. Aí é coletivo. Quando ele voltar, que Deus determinou da volta dele aqui na terra, aí sim, bom, nesse dia do juízo, misericórdia, irmãos, é só o Senhor, né? Nessa vinda. Então, ele falou assim, ó, ele explicou assim, bem claro aqui, ó, deixa eu ver aqui do batismo aqui que o Cabião, importa, porém, que seja batizado com certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Tá vendo? Então, ele disse, irmão, que ele tinha um batismo para ser batizado. Se refere, irmão, ao sofrimento de Cristo. Glória ao nome do Senhor Jesus, tá? Por isso que ele se angustia, é um sofrimento. É a sua agonia, né? Ali na cruz, que nós podemos ver, que até vocês abrem ali no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 38. Vamos lá no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 38, para nós entendermos, tá? Glória a Deus. Olha o que diz aqui, ó. Mas Jesus lhe disse, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com quem eu sou batizado? Tá vendo? Olha o certo batismo aí, né? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então vejamos aqui, irmãos, que Jesus estava se angustiando, estava afligido, né? Mostra o quanto nosso Senhor Jesus estava focado em completar a sua missão aqui na Terra. Ele estava, assim, muito focado. Ele precisava cumprir essa missão na Terra para salvar você, para salvar toda a humanidade, para todos aqueles que creem em Jesus. Então, irmão, cumprir-se as suas mesmas palavras, né, irmãos? E Jesus é o Salvador. Ele usou, irmão, ele usou na cruz, irmão, para indicar, né, a redenção que foi feita por ele. Oh, meu Deus do céu, como está? Quando ele falou lá no livro de João, capítulo João, versículo 19, lá no capítulo 19, versículo 30, está tudo consumado. É melhor até ler, irmão, para nós não errarmos, tá? Para ficar bem claro biblicamente, né? Biblicamente. Olha aqui, ó. No livro 19 de João, capítulo 19. Olha o que diz aqui a palavra de João, capítulo 19, lá no versículo 30. Glória a Jesus. Ele diz assim, ó. E quando Jesus tomou o vinagre, diz: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Glória a Deus. Entendeu, meus irmãos? Oh, bendito é o nome do Senhor. Então, voltando aqui às Escrituras, voltando de novo aqui, glória a Deus, nós vemos aqui nessa passagem, irmão, que cumpriu-se tudo. E para terminarmos aqui, nós vamos ler aqui até o 51 ao 53, ele fala assim, ó, desde o sangue, peraí, deixa eu ver aqui a folha aqui, peraí que eu
Tem que virar a folha aqui, irmãozinho. Aqui, vamos voltar aqui. Então, ele falou assim, ó, do 51 ao 53. Cuidais de vós e vim trazer paz na terra? Não vos digo, mas antes a dissensão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, sogra contra a sua nora e a sua nora contra a sua sogra. Então, vemos aqui que o Senhor Jesus, glória ao nome do Senhor, nós vemos que todos acabaram ali, né, escolhendo seguir o Senhor Jesus como discípulo. Você viu que todos os discípulos ali acabaram seguindo Jesus. Então, Jesus tomou ali, irmão, ali a paz, glória ao nome do Senhor Jesus. E vejamos o que está escrito aqui, irmãos, que ele não veio trazer, né, irmãos? Ele diz que estaria dividido, ele não veio trazer a paz na terra, né? Isso é para os incrédulos. O que estava acontecendo aqui? Não está falando de todos os crentes, irmão. É aquela passagem, ó, vamos entender melhor. Imagina assim, os judeus naquela época, quando alguém ali, filhos dos judeus, creram em Jesus e quis seguir Jesus, os judeus desprezavam seus filhos. Pode ser que um pai aceitasse os filhos, a mãe, a família, por causa do judaísmo, desprezava, porque achava que estavam seguindo Jesus ali, era uma seita, entendeu? Então, havia uma guerra entre eles ali. Por isso que a igreja de Jesus era perseguida, porque Cristo estava convertendo muitos para o reino de Deus. E para a família, aquilo era demais. Hoje nós vemos isso, ó, talvez agora menos, mas até um tempo atrás, né, irmãos, em outros países é desse jeito. Se alguma pessoa que segue uma religião e se converte a Cristo, a família até deserta essa pessoa. Joga para fora da casa, não é verdade? Acaba expulsando essa pessoa fora da casa, tira a herança dele por ter escolhido andar com Jesus Cristo. Por isso, irmão, bem-aventurado irmão ou irmã que sofre, né? Sofre por o amor de Jesus Cristo. Às vezes até rejeitado na família, não é verdade, irmão? Mas olha, irmãos, não fiquem tristes. Se houver alguém nessa família que esteja passando uma situação dessa, você fez uma boa escolha aceitar Jesus Cristo na tua vida, pode ter certeza dessa. E no futuro, o Senhor é poderoso até de converter a família também. Mas lá no tempo de Jesus, isso aí acontecia demais, sabe? Quantos que estavam se convertendo para Cristo Jesus e as famílias cada vez mais divididas, as opiniões delas, não aceitavam de hipótese alguma, não queriam eram incrédulos, né? Então eles continuavam em desacordo com o Senhor Jesus. Ele ficava em desacordo com o Evangelho. Os incrédulos faziam dessa forma, entendeu, meus irmãos? Então, nós estamos vendo que essa divisão, por causa do Evangelho de Jesus, toda essa divisão causa por causa do Evangelho de Jesus. Pode entender, é isso que acontece. Por isso que Jesus falou que uma casa estaria dividida, entendeu? Por exemplo, vamos dar um exemplo básico, né? Básico aqui, mais ou menos no dia de hoje. Suponhamos uma família aqui, nos dias de hoje, século XXI. De repente, a esposa, todos eles ali são incrédulos. O Evangelho de Jesus chegou para uma dessa família. Vamos usar mais ou menos igual o que está na Bíblia. O pai, mãe e 3 filhos. Vamos dar um exemplo assim, bom? E, de repente, a mãe creu em Jesus, e por causa do Evangelho, creu em Jesus, e ela se batizou e aceitou Jesus. O pai e os filhos, por ter uma tradição, já começa a brigar com a esposa, e os filhos também, já se divide os seus pensamentos, suas opiniões, e ela começa a sofrer por causa do Evangelho. Essa é a divisão. Entendeu, meus irmãos? Ou pode ser que um filho aceite Jesus e tenha a tradição dos pais, e os pais ficam contra este filho
seus irmãos também, está a divisão. Tudo isso por causa do quê? Do Evangelho de Jesus Cristo. Então, irmãos, em algumas famílias isso acontecia muito lá, então tudo era dividido. Então, agora, olha só, família espiritual de Deus, ela é mais importante que uma família de sangue. Vocês têm que entender isso. Vamos dar um exemplo sobre esse assunto? Vocês lembram que Jesus estava dentro de uma casa e chegou um homem e falou assim: Senhor, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e quer falar com o Senhor, quer falar contigo. Jesus responde e diz assim: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E depois ele mesmo, Cristo, ele estende as suas mãos para os discípulos e demais. Ele falou: a minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e as praticam, né? Ouvem a palavra do meu Pai. E o que ele quis dizer? Que os seus irmãos espirituais era mais importante do que a família da carne, de sangue, família de sangue. Mas por que ele disse isso? Porque se vocês olharem um pouco mais atrás, Jesus estava fazendo tanta obra e a perseguição estava tão grande que os próprios irmãos de Jesus já duvidavam dele, já estava dividido ali. Aí falou assim, ó, vai em outra cidade, faz as obras que tu fazes, porque aqui ele estava correndo risco. Está escrito que nem os irmãos deles estavam crendo neles. Os irmãos deles creram posteriormente, claro, né? Então, não havia muito, vocês podem ver que Jesus estava sempre trabalhando para o Evangelho. Se tivesse alguma conversa com sua mãe e seus irmãos, seriam às vezes através até de recados, porque são poucos encontros que tiveram, entendeu? Agora, vocês veem que Jesus sempre considerou que todos que fazem a vontade de Deus, todos que trabalham para Deus, todos que querem servir a Deus, esses é que o Senhor Jesus mais valoriza, porque a família cristã, a família espiritual, celestial, é muito mais do que sangue. Então, irmãos, quando nós estamos juntos, reunidos, saiba que nós somos muito mais irmãos por causa de Jesus do que sangue, tá bom? Nós temos que dar valor às coisas celestiais. Valorize o teu irmão, valorize a tua irmã. Olha para eles, não olha com um olhar como se não é teu parente. Olha com o olhar de Jesus, olha com o olhar espiritual e vê que aquele irmão, aquela irmã foi comprado com o mesmo sangue que você foi comprado, tá bom? Então, guarda isso, irmão. Nós somos famílias de Deus. Somos muito mais importantes que família de sangue. Porque aonde nós vamos morar é eterno. E somente os espirituais, somente os fiéis que vão estar reinando lá. Vamos servir a Deus com alegria, tá bom? Então, esses são os conselhos, querido, que Deus nos dá e que fica bem frisado, porque às vezes alguém pode falar assim, puxa, mas essa divisão é espiritual. Só para finalizar, essa divisão é por causa do Evangelho de Deus. É por causa do Evangelho de Jesus, perdão, o Evangelho do Senhor Jesus. É por causa do reino de Deus. Aí, lá no mundo, eles falam que é religião, por causa de religião. Irmão, a verdadeira religião para com Deus Pai está lá escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 26, tá bom? Quer ser verdadeiramente religioso para com Deus Pai? Então, cuide das viúvas nas suas necessidades, visita ela, visita os órfãos. E assim você vai ser um bom religioso para com Deus, tá? Não para com os homens. Vai cuidar dos necessitados. Dos verdadeiros necessitados, né? Estamos falando de verdadeiramente. Então, é assim que nós devemos fazer. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos e o nome do nosso Deus seja eternamente louvado, irmãos. Amém. 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 Glória a Amém. Jesus. Aleluia. Senhor. Glória.